Burkina Faso condena pela primeira vez cidadãos por relações entre pessoas do mesmo sexo. Bem, pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso Bonelino, para quem não conhece, você me acompanha aqui a partir do canal 41. O Burkina Faso é um dos países que aprovou a lei no ano passado de práticas homossexuais e claramente isso mexeu um bocadinho com as pessoas, porque prontos, né? Estamos num mundo moderno e as pessoas entendem que as pessoas devem ser livres e as leis têm que se intrometer pouco na relação interpessoais quando estamos a falar de coisas íntimas. Capite, muchachos, mas em 32 países africanos é completamente diferente. A lei lá diz assim no Código da Família, é extremamente proibida relação entre pessoas do mesmo sexo. Alguns países penalizam todos, quer sejam mulheres e mulher, ou homem e homem, entende? Mas tem alguns países que dizem assim, para homem e homem é crime, vamos matar, entendeu, rapaz? Mas para mulher e mulher, não sei, vou pensar, entendeu? São meus safadinhos, entende? Então, vamos falar sobre esse assunto, sobre a pena que foi aplicada a esse indivíduo, sobre como isso vai andar, sobre como o Burkina Faso praticamente tem aprovado leis que mexem um pouco com a sociedade moderna e, claramente, vamos falar também sobre como, na verdade, os países africanos acabam encarando isso com tranquilidade, sabes? Os cidadãos que estão dentro desse núcleo, como que eles reagem, entendeu? Você vai saber tudo aqui. Já escreveu? Já ativou? Bom, pessoal, vamos começar em Angola. Angola é um país que a sociedade, em geral, é conservadora, tem princípios conservadores. Por mais que a evolução tenha carregado o povo angolano de uma forma muito rápida, eles acabam sabendo conciliar, não de uma forma assim, política ou legislativa, mas eles têm conciliado no seu dia a dia a convivência com o pessoal. Tem muito preconceito, tem muita. Como que se diz? Homofobia, né? Tem muito isso daqui. Tem, bastante. Tipo assim, tem, pronto, final. Eu comprovei isso porque eu fiz um vídeo lá no Facebook, onde praticamente dou a notícia do que está acontecendo lá no Burkina Faso. Parceiro, 90% das pessoas que comentaram lá, mulheres, dizem assim, parabéns, amém, graças a Deus, entendeu? Então, tem pessoas homossexuais dentro das cadeias televisivas. Tem pessoas muito influentes homossexuais. E essas pessoas sofrem preconceito direto. Temos a Titica, por exemplo, temos aí outra, a Biba, ou Biba, epa, depende muito de como você quer chamar. Elos, não vamos entrar nesse ângulo, eles acabam sofrendo muito preconceito e, querendo ou não, a sociedade tem a sua forma de reagir. Agora, o que a nossa lei diz? A nossa lei não fala nada, simplesmente está quieta. Não é punível, em nome da lei. A nossa lei não prevê uma punição para as pessoas que têm práticas homossexuais. A Namíbia também é parecida com a Angola. Claramente, os homossexuais podem andar torta à direita, fazer o que quiser, se querem fazer suruba, não sei quantos. Não existe uma lei, não existe uma coercibilidade para bloquear práticas dos gêneros. Então, a gente vê muita gente extremamente famosas, poderosa no mundo artístico, que são homossexuais e têm a sua vida normal, mas a população faz a parte deles, né, que é ser conservadores e pronto. Então não é um problema coletivo em Angola, cada um reage da sua maneira e não é nada que obrigue os parlamentares a sentar para conversar sobre isso. Pronto, até ali estamos, né? Burkina Faso, vamos lá. O Burkina Faso no ano passado acabou penalizando a práticas homossexuais. Eles, segundo, dizem assim, é para preservarmos a família, a instituição mais importante. A instituição mais importante do mundo, a instituição que rege o mundo é a família. Isso é inegável. E claramente eles têm como base principal para defender a decisão parlamentar a instituição família. Devemos preservar as famílias. Enquanto a gente tiver homens e homens a viver em relações íntimas, a gente acaba praticamente tendo uma população decrescente, porque homem e homem não reproduzem, mas sim mulher e homem reproduzem. E outra coisa, pessoal, na Constituição do Burkina Faso, diz lá que eles são um Estado laico. Estado laico quer dizer que é permitido qualquer tipo de religião, desde que coabitam, entende? Então, eles têm essa tendência e deixaram muito bem claro que as decisões que eles tomam concernente a práticas homossexuais não tem nada a ver com orientações religiosas. Tem muito a ver com a preservação da cultura,
tem muito a ver com a preservação da instituição família. Então, querendo ou não, a lei deve entrar em vigor de imediato. E entrou em vigor de imediato. Hoje, a gente já consegue encontrar a primeira condenação. O que é que quer dizer essa condenação? Bom, pessoal, a lei de Burkina Faso prevê uma condenação de 2 a 5 anos de prisão, mais uma multa que sai de 2 milhões a 10 milhões de francos. Neste caso, nessa primeira condenação, tivemos um indivíduo que lhe encontraram em atos libidinosos, praticamente foi condenado a 2 anos de prisão, uma multa de 3 mil e alguma coisa de dólares norte-americanos. Em contrapartida também, depois dele cumprir a pena de 2 anos, sair da prisão, ele será expulso do país. Entendeu? Para estrangeiros que saem dos seus países e chegam lá e fazem esses atos libidinosos, são condenados também à mesma pena e depois são expulsos do país. Capite, muchacho? Bom, pessoal, além do Burkina Faso, tem outros países também que condenam práticas libidinosas entre homem e homem. Estamos? Então, eu vou ler aqui os países que condenam essas práticas. Capite, muchacho? Depois eu vou falar um pouquinho ali sobre como funciona esse panorama da criminalidade nesses países. Vamos lá. Argélia, Burundi, Burkina Faso, Camarões, Chade, Comores, Egito, de facto, é impossível Egito não ter, Eritreia, Eswatini, Etiópia, Gâmbia, Ghana, Guiné, Quênia, Libéria, Líbia, Malawi, Mali aprovou isso em 2014, Mauritânia, Marrocos, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Bom, pessoal, são esses países, 32 países que acabam punindo com penas de prisão e mais multas, em alguns casos pena de morte. Já vou falar quais são os países esses que acabam botando pena de morte para este tipo de crime, segundo eles. Vamos lá. A gente se encontrar um panorama assim, um panorama criminal, vamos encontrar que na pena de morte tem países como Mauritânia, Sudão, partes da Nigéria e da Somália. Uganda também prevê uma pena de morte para atos libidinosos entre homem e homem, em situações agravadas. Estamos a falar mesmo do nhaco-nhaco, tcheco-tcheco, entendeu? Diferenças de gênero, vamos lá. Em países como Ghana, Eswatini, Serra Leoa e Zimbábue, a lei criminal explícita apenas a homossexualidade masculina. São esses países que são meio safadinhos, entendeu? Proíbem homens, mas as mulheres eles ainda querem pensar se vão proibir ou não, entendeu? Então, pessoal, países recentes que entraram na lista de isenção, se é crime ou não crime, temos Angola, Botsuana, Gabão, Moçambique e Seychelles. Acaba não tendo qualquer tipo de pena para esse tipo de crime, segundo esses países que condenam. Bom, pessoal, o Burkina Faso é um país liderado por uma junta militar desde 2022. Essa junta militar, liderada pelo capitão Ibrahim Traoré, tem tomado decisões muito importantes para a sociedade. Uma delas, a decisão de punir com pena de prisão a homossexualidade, com certeza deixou a população feliz. Primeiro, é um país com maioria islâmica. Acho que 60% ou mais de 60% é islâmico. 20% cristão. E outros são de matriz africana e não sei quantos. Então, querendo ou não, muita gente acabou se sentindo muito mais bem protegido com essa lei. Porque uma das lutas que essa junta militar trouxe é de lutar contra o imperialismo, contra o Ocidente. E, hoje em dia, a gente já encontra discurso dizendo de que práticas homossexuais é uma arma implantada pelo Ocidente, enfraquece os homens e não sei quantos. São esses discursos que têm rolado em países que condenam esse tal ato. Então, querendo ou não, a gente consegue olhar também nesta lei como uma barreira ocidental, entende? Uma barreira que só serve para os ocidentais. Por quê? Querendo ou não, terá restrições de turismo. Terá restrições de turismo. Entende? Nigéria, por exemplo, Nigéria é um país muito populoso, é um país muito conhecido, mas tem certa região na Nigéria que você, se for homossexual, não é crime, mas se você praticar, pena de morte.
Entendes? Então isso proíbe as pessoas irem para lá. E sabemos que Nigéria fala inglês, é um dos países gigantescos da África, economicamente, territorialmente. Então, querendo ou não, acaba sendo um dos países que poderia, sim, muito bem, ser líder em turismo, mas não. O Egito é um caso meio que isolado. Estes caras são islâmicos. Então, querendo ou não, lá mesmo não tem conversa. Lá não tem conversa. Mas o Egito é um país um pouco na frente. Entendes? É um país um pouco na frente. E querendo ou não, as pessoas que vão lá já têm conhecimento. Já esses países que estão a aprovar essas leis atualmente acabam estando no alheio. As pessoas que querem ir para lá, né? É que ficam no alheio. Então, isso, sim, é uma barreira para gente do Ocidente. Porque, primeiro, eles são aliados do Irão, atualmente são muito próximos do Irão, são muito próximos da Rússia. E Rússia é também um dos países que criminaliza práticas homossexuais. Então, uma coisa liga a outra. Mas, no final das contas, essa lei é fundamentada por preservação de princípios da maior instituição do mundo, que é a família. Outro bônus aqui, um tema que a gente vai falar num outro vídeo sobre o Burkina Faso. O Burkina Faso vai ou cogita aprovar novamente a pena de morte, mas para casos específicos, como traição, corrupção muito grande, espionagem, entendeu? Crime de guerras, para esse tipo de situações. Bom, pessoal, a população africana, como é que reage a isso? A protestos e manifestos? Não. Entendes? Por exemplo, aqui em Angola, é possível que haja, mas em Luanda, não se ouve sobre paradas LGBT. Não se ouve. E veja que Angola não é criminalizado. Então, a população africana, no geral, se sente muito mais preocupada em resolver problemas que realmente são problemas, como o quê? Educação, saúde, alimentação, infraestrutura. Não é uma conversa que tira sono dos parlamentares, essa questão homossexual. Por isso que você sempre vai ver um africano a falar com um bocado de condescendência sobre esse assunto, porque não é algo que possa lhe tirar sono. Não é. Por isso que surpreendeu bastante, no meio do caos, o Burkina Faso sentar e falar assim, que tal a gente condenar aqueles que comem com os outros? Entendeu? Por isso que surpreendeu um pouco, principalmente nós angolanos. Mas uma coisa que eu encontrei nas outras plataformas digitais sobre a população aqui em Angola é que as pessoas não querem conversar sobre isso. Acham que tem coisa mais importante, acredito. E isso é um tanto faz. Se és ou não és gay, é um tanto faz aqui em Angola, entende? Vais sofrer preconceito, vais. Entendeu? Mas nada que as pessoas podem ir até na tua casa e te rebentar com pedra ou te levar na cadeia. Nada disso. Entendeu? Agora, se você for discreto, né? Se você for alguém que não tenta empurrar essa ideia para os outros, mano, você vai ter uma vida tranquilíssima. Tranquilíssima. Aqui em Angola é assim que funciona. Pelo menos eu estou a falar como Angola funciona. Se você for aquele que não tenta empurrar essa ideia para as pessoas, você vive bem, tranquilo. Vai ter alguns olhares, vai ter algumas falâncias. Mas quando notarem respeito da tua parte, todo mundo se cala. Entendes? Porque as pessoas tipo, não estão ainda lá para sentar para conversar sobre esse assunto. Entendes mais ou menos? Então não se trata de ser ou não ser. Se trata de que, cara, é assim. Faz o que quiser da tua vida. Entendes? Faz o que quiser da tua vida. Então inscreva no canal, atenção, não se esqueçam de partilhar vídeo com os interessados. São esses 32 países africanos que condenam práticas homossexuais e praticamente tem lá 3 ou 4 países que têm uma pena de morte para práticas homos. Nos vemos na próxima. Fui!